Polícia Civil 2018. O sinal ficou verde e os carros arrancaram em alta velocidade. No fragmento acima, o conector, e une orações que expressam situações cronologicamente sequenciadas. Comentários. Exatamente. Cumulativa ao sentido de adição, temos uma ideia de sequência cronológica. Primeiro o sinal ficou verde, depois os carros arrancaram. Questão correta. 2. CEF 2017. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão, mas também, introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Comentários. Cuidado! A banca pergunta sobre o mas também que está ligado ao, não só numa correlação aditiva. Portanto, o sentido é de soma, não é de oposição. Questão incorreta. 3. Proc. Jurídico 2017, adaptada. Considere o seguinte trecho do texto. O poema Senhores não fede nem cheira. Nessa construção, a conjunção nem une duas orações coordenadas expressando entre elas uma relação de adição. Comentários. O nem é conjunção aditiva que soma unidades negativas, não fede e também não cheira. Questão correta. 4. Procurador Ilhéus 2016. As expressões em negrito, no fragmento, não só no concernente à sexualidade, mas também na aquisição de bens de consumo, estabelecem entre as mensagens ideia de oposição. Comentários. O par não só x, mas também y tem valor aditivo. Questão incorreta. 5. CDF 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Comentários. O nem é uma conjunção aditiva que soma unidades negativas, ou seja, soma negações, não estudo nem trabalho. Sequer significa ao menos pelo menos, embora utilizada em frases negativas, não substitui o não ou nem que devem aparecer antes de sequer em frases negativas. Como temos uma sentença que já é negativa, não, é possível suprimir o nem, não é condição obrigatória sequer para o tipo de cultura. Além disso, seria possível utilizar o nem sozinho, omitindo o sequer. Embora fosse deixar a negação menos enfática, não mudaria o sentido. Questão correta. 6. IFPE Auxiliar Administrativo 2016. No trecho ou sistema, que não dá de comer, tampouco dá de amar, a conjunção destacada estabelece, entre as orações, a relação de A. Conclusão. B. Adversidade. C. Adição. D. Explicação. E alternância. Comentários. Tampouco pode funcionar como conectivo de valor aditivo, com sentido de nem também não, ou, muito menos. Gabarito letra C. Conjunções coordenativas adversativas. Ligam orações ou palavras com sentido de contraste, oposição, compensação, ressalva, quebra de expectativa, retificação. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, senão, sentido de mas. Falou pouco, mas falou bonito. Relação de compensação, pois pouco não é o oposto de bonito. Tentei porém não consegui. Relação de oposição, até mesmo reforçada pelo sentido contrário dos verbos. O professor era muito tímido, não obstante falava bem em público. Relação de quebra de expectativa. Não tem um filho, mas 2. Relação de retificação, correção. A culpa não foi da população, senão dos vereadores. Aqui senão equivale a mas sim com sentido adversativo. Observação. Veremos adiante que a conjunção, não obstante, também poderá ser concessiva, quando equivaler a embora. Valor adversativo do i. Fique atento, pois o i pode vir com valor adversativo e as bancas muitas vezes exploram isso. Estava querendo ler, e o sono não deixava. Sentido de adversidade.
Uma pista que indica o valor adversativo do e é estar antecedido por vírgula. A regra de pontuação recomenda pôr vírgula antes do e adversativo. 7. UFSC Administrador 2019. Ao associarem a noção de constitutividade à de interação, escolhendo esta como o lugar de sua realização, as concepções bakhtinianas de linguagem e de sujeito trazem, ao mesmo tempo, para o processo de formação da subjetividade, o outro, alteridade necessária, e o fluxo do movimento, cuja energia não está nos extremos, mas no trabalho que se faz cotidianamente, movido por interesses contraditórios, por lutas, mas também por utopias, por sonhos. Julgue o item a seguir. As duas ocorrências da conjunção mas estabelecem relações coordenativas, a primeira, adversativa, e a segunda, aditiva. Comentários. O primeiro mas possui sentido de oposição, já o segundo compõe uma correlação aditiva implícita. Não só por lutas, mas também por utopias. O também indica o valor aditivo do mas. Questão correta. 8. Denfra SC Engenheiro 2019. Considere as frases abaixo, em seu contexto. Para fazermos exatamente aquilo que fazemos, porém bem feito e para o bem de alguém. Isso não é o bastante, mas já é um bom começo. Julgue o item a seguir. As conjunções porém e mas podem ser intercambiáveis entre si, sem prejuízo de significado no texto e sem alterar a classificação sintática das respectivas orações. Comentários. Exatamente, ambas são conjunções coordenativas adversativas e introduzem orações adversativas, de mesmo sentido e classificação. Questão correta. 9. Auditor Codemig 2018. Não se trata simplesmente de subverter o poder, mas de pensar de outra maneira. No fragmento acima, a palavra destacada confere ao trecho uma ideia de retificação. Comentários. De plano, vamos perceber que mas pode ter vários sentidos que não apenas oposição. No caso, usamos o mas para retificar o que foi dito antes, dizer de outra forma, reformular de uma forma mais precisa o conteúdo da informação anterior. Não é apenas subverter na verdade, é outra coisa, é pensar de outra maneira. Questão correta. 10. CDF 2017. A conjunção, entretanto, tem, no período em que se insere, sentido conclusivo, equivalendo, semanticamente, a portanto. Comentários. Entretanto tem sentido adversativo. Questão incorreta. 11 MPRR Promotor 2017. Para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o vocábulo, entretanto, poderia ser substituído por ainda. B, mas. C, sobretudo. D, todavia. Comentários. Cuidado! O mas não pode vir intercalado, como as demais conjunções adversativas. Seu lugar é no início da oração. Então, só poderíamos trocar entretanto por todavia. Gabarito letra D. OBS. O mas pode até vir entre vírgulas, mas a vírgula seguinte estará ligada ao termo seguinte, não ao mas. Gosto de cerveja, mas, excepcionalmente, hoje não vou beber. A segunda vírgula isola o advérbio, excepcionalmente não está ligada ao mas. Valor argumentativo da conjunção adversativa. Tenha em mente também que a adversidade é prima da concessão. Ambas têm valor de contraste, oposição. A concessão é uma adversidade que não impede um resultado de se realizar. Em muitas questões vão ser pedidas reescrituras em que uma concessão será substituída por uma adversidade e vice-versa, com as devidas adaptações, já que conjunções concessivas levam o verbo para o subjuntivo, embora caso eu possa. Então, segue uma dica para a interpretação. Em uma frase que conste uma conjunção adversativa, a informação mais importante é a que vem após a conjunção. Ela grita do nada, mas é gente boa. Ser gente boa é mais importante do que ela gritar do nada. Seria totalmente diferente de dizer, ela é gente boa, mas grita do nada, pois, nesse segundo caso, o foco estaria no fato de gritar.
Para escrever essa sentença na forma concessiva equivalente, o foco teria que estar na outra oração, não na concessiva. Embora seja gente boa, grita do nada. Portanto, opos a conjunco adversativa a que de fato vemo opinio relevante do falante. Veremos, adiante, que a conjunção adversativa constitui um operador argumentativo forte, enquanto a concessiva é um operador argumentativo fraco. 12, BNB 2018. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados. Na linha 2, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Comentários. Contudo é conjunção adversativa como porém, mas, entretanto, todavia. Porquanto equivale a porque, então indica causa-explicação. Questão incorreta. 13. PF Escrivão 2018. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. A substituição de porém L2, por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Comentários. Exato. Porém, e entretanto, são conjunções adversativas e poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro ou mudança de sentido. Questão correta. 14. CDF 2017. A conjunção, entretanto, tem, no período em que se insere, sentido conclusivo, equivalendo, semanticamente, a portanto. Comentários. Entretanto tem sentido adversativo, portanto indica conclusão. Questão incorreta. 15. Polícia Militar ao Soldado 2018. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Comentários. Combinação dos assuntos, pontuação e conectivos. O mas é uma conjunção adversativa que deve vir no início da oração, não admite deslocamento, não pode vir entre vírgulas. Incorreta. 16. Prefeitura de São Paulo e 2016. O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus núcleos urbanos surgiu no século passado. Há cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. No texto, a conjunção, entretanto, introduz, no período em que ocorre, uma ideia de A. Oposição. B. Adição. C. Condição. D. Causa. E consequência. Comentários. Comentários. Observe a oposição. Cidades novas x cidades que já existem há bastante tempo. Gabarito letra A. Conjunções coordenativas alternativas. Ligam orações ou palavras com sentido de alternância ou escolha, exclusão, ou, quer, ora, já, seja. Estude ou vá para a festa, não dá para ter tudo. Relação de escolha entre opções mutuamente excludentes. Fico motivado ora pelo salário ora pela realização. Relação de alternância. Seja por bem, seja por mal, vou convencê-lo de que estou certo. Quando eu chegar no aeroporto, meu pai ou minha mãe vão me buscar. Aqui o sentido é de soma, temos ou inclusivo, indicando um, outro ou ambos, ponto. Fritura ou açúcar em excesso fazem mal à saúde, ambos fazem, por isso mesmo o verbo vem no plural, para atribuir o efeito aos dois. Edson Arantes do Nascimento ou Pelé, é o rei do futebol, ou, indicativo de sinonímia, de equivalência semântica, são a mesma pessoa. Atenção! A palavra se não pode funcionar como conjunção alternativa. Saia agora, senão chamarei os guardas. Poderíamos trocar por ou. 17. Cefaz RS e Auditor Fiscal 2019.
Desse modo, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político, a partir da qual foi possível que as pessoas deixassem de viver no que Hobbes definiu como o estado natural, ou a vida pré-política da humanidade, e passassem a constituir uma sociedade de fato, a geri-la mediante um governo, e a financiá-la, estabelecendo, assim, uma relação clara entre governante e governados. No trecho, o poder de tributar está na origem do Estado, ou do ente político. A substituição de, ou, por e prejudicaria a correção gramatical do texto. Comentários. Não prejudicaria, o ou indica relação de sinonímia. A inserção do e aditivo apenas mudaria o sentido, sem erro gramatical. Questão correta. 18. Seduc RO 2016. As conjunções destacadas em uso indevido de abreviações, formalidades ora excessivas ora inexistentes expressam, no contexto, ideia de A. Oposição B. Alternância. C. Conclusão. D. Explicação. E. Adição. Comentários. O par, ora x ora y, é conector alternativo. A alternância entre momentos, ora formalidades excessiva, ora formalidades inexistentes. Gabarito letra B. 19. FUB 2015. Ser objeto de referência, seja na web, seja em publicações científicas, constitui fator importante em avaliações globais. A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsecutivo. As relações estabelecidas pelo emprego da expressão seja, que poderia ser substituída pelo par quer, indicam termos sintaticamente dependentes entre si. Comentários. A conjunção coordenativa alternativa seja y, seja x de fato poderia ser substituída por quer y, quer x. O detalhe é que conjunções coordenativas, ao contrário das subordinativas, ligam termos sintaticamente independentes entre si, o que fez a questão estar incorreta. 20. UFPB 2016. No trecho, essas pessoas famosas representam uma série de características valorizadas pelos adolescentes, às vezes a rebeldia ou a aparente independência, às vezes a beleza ou a fama. As expressões, às vezes, e ou, conferem ao período ideia de, respectivamente. A. Tempo e alternância. B. Somatório de ideias e escolha. C. Alternância de tempo e espaço. D. Consequência e oposição de ideias no espaço. Espaço. Comentários. Às vezes é uma expressão adverbial de tempo, enquanto, ou, é a mais clássica conjunção alternativa. Não há qualquer referência a espaço. Desse modo, o gabarito é letra A. 21. CEDV 2017. No segundo período do texto, a conjunção, ou, está associada ao valor de inclusão, e a conjunção, e associada ao valor de sequenciação temporal. Comentários. Exatamente. For vítima ou vir alguém traz um, ou, inclusivo, com sentido de um, outro ou ambos. Um não exclui o outro. Já o, e tem sentido aditivo e expressa sequência temporal. Primeiro você liga 190, depois você denuncia. Questão correta. Conjunções coordenativas conclusivas. Ligam orações ou palavras com sentido de conclusão ou consequência. Logo, portanto, então, por isso, assim, por conseguinte, distarte, pois, quando vem deslocado. Estava preparado, portanto não me apavorei. Estou tentando te ajudar, por isso quero que você me escute. Estava despreparado, não foi, pois, aprovado. Se a conjunção vier deslocada, deve estar entre vírgulas. Estava preparado, não foi, pois, aprovado. O pois no início da oração, isto é, não deslocado entre vírgulas, será explicativo ou causal. 22. EMAP Cargos de Nível Médio 2018. A palavra, portanto, introduz, no período em que ocorre, uma ideia de conclusão. Comentários. Questão diretíssima. Portanto, é o conectivo conclusivo mais conhecido. Questão correta. 23. PF Escrivão 2018.
STF Escrivão 2018. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar, os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A locução, no entanto, L1, introduz no período uma ideia de conclusão, por isso, sua substituição por portanto preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do texto. Comentários. No entanto, é uma locução de valor adversativo, portanto possui valor conclusivo, não é possível trocar sem mudança do sentido original. Questão incorreta. 24. Indicargos de nível superior em 2018. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão porque poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Comentários. Cuidado! A palavra logo pode ser também um advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve, rapidamente ia subir. Questão incorreta. 25. Polícia Civil 2018. A crônica não é, portanto, apenas filha do jornal. No fragmento acima, o conector, portanto, pode ser substituído por pois, sem prejuízo de significado, e sem ferir a norma culta da língua escrita. Comentários. O pois deslocado entre vírgulas, normalmente após o verbo, assume sentido conclusivo, e pode substituir a conjunção conclusiva, portanto. Questão correta. 26, TREPE 2017. Como lembra Marilena Chauí, a cidadania se define pelos princípios da democracia, significando necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania requer instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, movimentos sociais, sindicais e populares, e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, legislação e órgãos do poder público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva, aquela que é outorgada pelo Estado, com a ideia moral do favor e da tutela, da cidadania ativa, aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política. No último período do texto, o vocábulo, portanto, introduz uma ideia de a tempo. B. Consequência. C. Conclusão. D. Explicação. E adição. Comentários. Questão direta. A conjunção, portanto, tem sentido conclusivo. Gabarito letra C. 27. Polícia Científica 2016. É importante, pois, que o médico estabeleça o momento de ocorrência do êxito letal com a maior precisão possível. No texto, a conjunção, pois, introduz no período em que ocorre uma ideia de a conclusão, B. Explicação, C. Causa, D. Finalidade e consequência. Comentários. O pois está deslocado com valor conclusivo, equivalente a portanto. Para confirmar, vamos substituir. É importante, portanto, que o médico estabeleça um momento de ocorrência. Só para reforçar, veja a sentença com a conjunção conclusiva não deslocada. Portanto, é importante que o médico estabeleça um momento de ocorrência. Percebeu o deslocamento? Sim. Gabarito letra A. 28. TCE-SC 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público. Julgue o próximo item, relativos a aspectos linguísticos e as ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Comentários. Portanto, e por conseguinte são ambas conjunções conclusivas e podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. Questão correta.
29, TCU 2015, adaptada. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Comentários. Não precisamos do texto. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia e contudo são conjunções adversativas. Não há como trocar uma pela outra. Aquelas conjunções que assumem vários sentidos estão indicadas na teoria, no mais, elas geralmente trazem os mesmos sentidos. Questão incorreta. Conjunções coordenativas explicativas. Ligam orações ou palavras com sentido de justificativa. Que, porque, pois, se vier no início da oração, porquanto. Fique atento porque elas são fortemente sinalizadas pela presença de um verbo no imperativo anterior. Fujam porque a bruxa está à solta. Economize recursos porquanto não se sabe do futuro. Fique em silêncio, pois o filme já começou. Vem, vamos embora que esperar não é saber. Pois explicativo, inicia uma oração e justifica a outra. Volte, pois tenho saudade. Pois conclusivo, após o verbo, deslocado entre vírgulas. A instabilidade, o dólar voltará, pois, a subir. 30. PCMA Investigador de Polícia 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo, já que por A, uma vez que B, logo que C, a fim de que D, ainda que e contanto que. Comentários. O sentido é basicamente, o anonimato é benéfico, porque as pessoas se sentem mais protegidas para falar. Então, temos uma relação explicativa da afirmação inicial de que o anonimato ajuda. Logo podemos trocar, já que por outro conectivo explicativo, uma vez que, gabarito letra A. 31, Assistente Social 2017. Releia o trecho a seguir. A infraestrutura é o esqueleto das cidades, pois a partir dela é possível direcionar o crescimento urbano. A conjunção destacada confere às orações uma ideia. A conclusiva, B, condicional, C, explicativa, D, alternativa. Comentários. A conjunção, pois, iniciou uma oração que é uma justificativa do que foi dito na oração anterior. Trata-se de uma oração explicativa. Gabarito letra C. 32, ITPRN e Agente de Necropsia 2018. O termo destacado em aos 8, já ordenhava vacas, mas ainda não conhecia um abraço, tem como função estabelecer. Há uma relação de adição entre duas orações coordenadas. B. A subordinação da oração que introduz em relação à principal, que o antecede. C. Uma ligação coordenada entre a oração conclusiva e a anterior. D. Uma ligação coordenada entre a oração explicativa e a anterior. E uma relação de contraste entre as orações que são coordenadas. Comentários. Adotemos desde já uma regra prática. Se o conectivo está na lista das conjunções coordenativas, a oração que introduz será classificada como oração coordenada. Então, se o mas é uma conjunção coordenativa adversativa, a oração será coordenada adversativa, a análise do conectivo e da oração é feita de forma inseparável. Gabarito letra I. 33. AG o Analista Técnico Administrativo 2017. O planeta Bernard B está localizado a uma distância de 0,4 unidades astronômicas, 40% da distância Terra-Sol, ou 60 milhões de quilômetros de sua estrela, confirma Ribas. A conjunção coordenativa, ou, embora classificada genericamente como alternativa, tem, no trecho, valor semântico de equivalência. Comentários. Este é o, ou, indicativo de sinonímia, de equivalência de sentido, 40% da distância Terra-Sol igual 60 milhões de quilômetros. Questão correta. 34, PMTOR Cadete 2018. É preciso, pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos, porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres,
o conectivo em destaque expressa, no período, sentido de A. Concessão. B. Consequência. C. Conclusão. D. Finalidade. E. Explicação. Comentários. Temos uma afirmação categórica, seguida de uma justificativa para o comentário. Então, o porquanto primo rico do porquê possui valor explicativo. Gabarito letra I. 35. PCMA Delegado 2018 no texto, então, no entrelaçamento paz, desenvolvimento, direitos humanos, democracia é que podemos vislumbrar a educação para a paz. O vocábulo, então, expressa uma ideia de A. Conclusão. B. Finalidade. C. Comparação. D. Causa. E. Oposição. Comentários. Veja. É, portanto, no entrelaçamento paz, desenvolvimento, direitos humanos, democracia que podemos vislumbrar a educação para a paz. Então, percebemos que o então foi utilizado como conjunção conclusiva. Gabarito letra A. Conjunções subordinativas. Ligam orações subordinadas, ou seja, duas orações que dependem sintaticamente uma da outra. Aqui é introduzida, iniciada, por uma conjunção subordinativa, é chamada de oração dependente subordinada. É muito importante saber essas noções, pois estas conjunções serão a base das orações subordinadas, que também terão sua influência no assunto da pontuação. As conjunções subordinadas podem ser integrantes ou adverbiais. Conjunções integrantes. As conjunções integrantes indicam que a oração subordinada que elas iniciam integra ou completa, complementa, o sentido da oração principal. Introduzem orações substantivas, aquelas que podem ser trocadas por isto, e desempenham funções sintáticas típicas dos substantivos, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. As conjunções integrantes não possuem valor semântico próprio, e são apenas duas, que e se. Só quero que você me aqueça nesse inverno. Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta complementa o verbo da oração principal. Equivale a um objeto direto. Só quero isto. Conjunção integrante. Não se apavore. Estudaremos detalhadamente as diversas orações substantivas na aula de sintaxe, mas já adianto aqui alguns exemplos e suas funções sintáticas, para facilitar a familiarização. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. É necessário que você estude. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Quero que você estude. Eles não sabiam se haveria aula. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. O candidato necessita de que todos o apoiem agora. Ela insistiu em que os alunos estudassem mais. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente à oração principal. É sempre iniciada por uma preposição. Tenho esperança de que vamos vencer. Sinto necessidade de que você fique ao meu lado. Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal. Aparece normalmente depois do verbo ser. O bom é que a prova foi adiada. A dúvida era se haveria mesmo prova. Oração subordinada substantiva apositiva. Exerce a função de aposto de algum termo da oração principal.
João só queria uma coisa, que fosse aprovado logo. Observe que, se você trocar a oração por isto e fizer a análise, vai confirmar a função sintática que dá nome à oração. Nosso objetivo por ora é apenas reconhecer a conjunção integrante, o que se torna mais fácil quando percebemos que ela introduz uma oração com as funções acima. Não confunda, na estrutura haver e ter mais que de mais infinitivo é uma locução verbal, com uma preposição acidental no meio. Tenho que estudar, hei de passar. Repito, que de nesse caso, é uma preposição acidental, não é conjunção integrante. Conjunções adverbiais. As orações subordinadas adverbiais trarão uma relação semântica de circunstância, como o advérbio, com função sintática de adjunto adverbial da oração principal. Podem ser temporais, causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, comparativas, consecutivas. Vejamos um exemplo de uma adverbial, para entender a relação sintática entre a oração principal e a subordinada iniciada pela conjunção. Visitei meus parentes maternos e quando viajei para Natal. Oração principal, oração subordinada advogado. Circunstância de tempo. Equivale a um advérbio de tempo, hoje. Conjunção subordinativa. Dessa forma já estamos tendo uma noção de como funciona a sintaxe do período composto, que tem mais de uma oração. Vamos agora ao que interessa. Vamos ver algumas questões, lembrando sempre que esse assunto é detalhado na aula de sintaxe. Não se desespere. 36, TREP Taquigrafia 2016. É a primeira vez, desde a regulamentação da medida, em 2011, que o mecanismo é adotado no país. No período do texto situação de emergência, o vocábulo que foi empregado como a conjunção integrante. B. Conjunção comparativa. C. Advérbio. D. Pronome relativo. E partícula expletiva. Comentários. Vamos responder pela via rápida. A conjunção integrante é aquela que introduz orações substantivas, que integram o sentido da principal, ou seja, no popular, aquelas que podem ser substituídas por isto. Vamos fazer o teste. É a primeira vez, desde a regulamentação da medida, em 2011, que o mecanismo é adotado no país. Vamos inverter a ordem. O que é a primeira vez? Isto. Que o mecanismo é adotado no país é a primeira vez. Isto é a primeira vez. Temos aqui então uma oração substantiva subjetiva, pois faz papel de sujeito. Gabarito letra A. 37, CEF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. Comentários. Aqui, a conjunção que é integrante introduz oração substantiva, substituível por isto. Observe. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro isto e isto é claro. Então, a oração tem função de sujeito, não de complemento. Questão incorreta. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Iniciam oração subordinada de mesmo nome e indicam a hipótese ou a condição para a ocorrência da oração principal. Geralmente trazem verbo com sentido de hipótese e conjugado no modo subjuntivo, que é o tempo verbal com valor hipotético. São elas: se, caso, desde que, contanto que, quando, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que. Se eu puder, ensinarei tudo. Se eu quisesse falar com você, te chamaria no WhatsApp. A não ser que haja uma catástrofe, não me atrasarei. Sem que invista em bons materiais, não vai aprender rápido. Qualquer renda, mesmo quando, se, for oriunda de ilícitos, será tributada. Cuidado, ao trocar se por caso, é preciso fazer um ajuste no verbo, como no exemplo. Se eu puder, viajarei. Verbo no futuro do subjuntivo. Caso eu possa, viajarei. Verbo no presente do subjuntivo. 38. Cefaz RS Auditor Fiscal 2019.
Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que possibilitaria a queda dos preços de seus produtos e poderia gerar um crescimento das vendas. No texto 1 a 3, e a oração, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, apresenta, no período em que se insere, noção de a concessão, uma vez que representa uma exceção às regras de tributação do país. B. Explicação, uma vez que esclarece uma ação que diminuiria os custos do referido setor. C. Proporcionalidade, uma vez que os custos do referido setor diminuiriam à medida que se diminuísse a tributação. D. Tempo, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor ocorreria somente após a redução da tributação sobre ele. E condição, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor dependeria da redução da tributação sobre ele. Comentários. Se é a mais clássica conjunção condicional, então temos uma oração subordinada adverbial condicional, que traz uma premissa que deve ser atendida para ocorrer depois a redução dos custos. Se a tributação diminuir, então diminuirão os custos. Gabarito letra I. 39. Pref. Teresina Guarda Civil Municipal 2019. Considerando-se aspectos gramaticais e semântico-textuais, julgue a classificação apresentada no item a seguir. Por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela se esquadrinhar um pedaço da imagem de cada vez. Palavra que, textualmente pode ser substituída por caso, esquadrinhe, sem prejuízo semântico. Comentários. Quando substituímos se por caso, numa estrutura condicional futura, temos que modificar o verbo, que vai para o presente do subjuntivo, tempo terminado em e que eu faça, que eu saia, que eu estude, que eu revise. Se eu puder, farei, caso eu possa, farei. Esse é o caso da questão. Se esquadrinhar, caso esquadrinhe. Questão correta. 40. Unicamp Professor, Assuntos, ADM, 2019. O segmento pode-se perder tudo se digitar algo errado, apresenta reescrita correta, sem alteração do sentido original, em pode-se perder tudo caso digite algo errado. Comentários. Novamente observe que a troca entre as conjunções condicionais, se, e caso, exigem uma adaptação no verbo, se digitar e caso digite. Questão correta. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Indicam que uma ação ou fato se desenvolve de acordo com outro, como, conforme, consoante, segundo. A prova se desenrolou como tínhamos treinado. Tudo correu conforme o planejamos. OBS, quando não introduzem orações conforme, consoante, segundo. Não são consideradas conjunções, mas apenas preposições acidentais. Conforme o livro, isso nunca aconteceu. 41. PGEP-EANA, Judiciário de Procuradoria 2019. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como as chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria, ocorrida no século XX, e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra, como, fosse substituída por conforme. Comentários. Sim, conforme também é uma conjunção subordinativa conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme consoante segundo as chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Questão correta. 42. Pref. Teresina Guarda Civil Municipal 2019. Sobre a estrutura morfossintática e textual de termos, palavras e expressões dispostos nas opções abaixo, está correto o que se afirma. Isso pode ser tão comum quanto o é fazer uma tatuagem hoje. As palavras destacadas configuram uma relação de comparação. Comentários. Tão, e quanto estabelecem uma comparação de igualdade. Tão é advérbio, e quanto funciona como conjunção subordinativa adverbial comparativa. Questão correta.
43. IFCE-AUS, Administração 2016. No ensino, como em outras coisas, a liberdade deve ser questão de grau, o termo em destaque poderia ser substituído, sem alterar o sentido, por A de maneira que. B embora. C entretanto. D assim que. E tal qual. Comentários. A palavra como tem sentido comparativo, e pode ser trocada por tal qual. No ensino, tal qual em outras coisas. Gabarito letra I. 44. Core-PE-AUX, Administrativo 2019. Em mente e corpo são indissociáveis, como na antiguidade já se ensinava, a conjunção subordinativa remete a uma. A causa. B. Comparação. C. Concessão. D. Conformação. E consecução. Comentários. Aqui o sentido é conformativo, veja. Mente e corpo são indissociáveis, conforme consoante de acordo com o que se ensinava na antiguidade. Gabarito letra D. 45. CLFD Técnico Legislativo 2018. Mas eu não queria ser torneiro mecânico, queria mesmo era ser bancário, que nem o marido da minha professora, Dona Aurora. Sem prejuízo do sentido original, a expressão, que nem no segmento que nem o marido da minha professora, pode ser substituída por como. Comentários. A expressão comparativa, que nem, é típica da oralidade e significa, do mesmo jeito, assim como. Então, a banca simplesmente pede que se substitua por um conectivo formal, como. Questão correta. Conjunções subordinativas adverbiais finais. Indicam propósito, motivo, finalidade, para que, a fim de que, do modo que, de sorte que, porque. Quando igual a para que. Dou exemplos para que você entenda tudo. Estude todo dia a fim de que acumule conhecimento ao longo do mês. É preciso rezar porque não estoure uma nova guerra mundial. 46. Cargos de nível médio TSC, 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. A oração para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade expressa a circunstância de A. Finalidade. B. Causa. C. Modo. D. Proporção. E. Concessão. Comentários. Para é uma preposição indicativa de propósito, finalidade. Gabarito letra A. 47. QGRS Auditor Fiscal 2018. Quem me lê poderá objetar que basta a gente passar os olhos pelo jornal desta manhã para verificar que o mundo nunca teve tantas e tão dramáticas porteiras como em nossos dias. Mas que importa? Um dia as porteiras hão de cair, ou alguém as derrubará. Para erguer outras ainda mais terríveis, replicará o leitor cético. Ora, amigo, precisamos ter na vida um mínimo de otimismo e esperança para poder ir até ao fim da picada. Você não concorda? O mundo velho sem porteira. Em relação ao trecho, ou alguém as derrubará, no texto, a oração para erguer outras ainda mais terríveis transmite uma ideia de A. Conformidade. B. Condição. C. Causa. D. Proporção. E propósito. Comentários. Para introduz oração adverbial final, com sentido de finalidade e propósito. Gabarito letra I. 48. CEPLAG Recife S, de Gestão Pública 2019. Para cobrir o território nacional e cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. Preservando-se o sentido e a correção gramatical, a expressão sublinhada estará corretamente substituída por a despeito de cobrir. B. A fim de cobrir. C. Em decorrência de cobrir. D. Com vistas a cobrir. E. No ímpeto a cobrir. Comentários. Para cobrir equivale a para que cobrissem com ideia de propósito. Temos oração subordinada final, não causal.
A oração final em forma reduzida, introduzida pelo para, é mais comum que a oração desenvolvida introduzida pela locução para que. Gabarito letra B. 49. DPE Analista de Banco de Dados 2018. O segmento em que se exprime noção de finalidade está em A. As correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. B. Se você quer fumar um charuto, aperte um botão. C. Esse empenho tão grande acabou por exauri-lo. D. O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar. E. O celular na palma da mão desconcentra o estudante. Comentários. Questão direta. A única oração que indica finalidade é aquela introduzida pela preposição para. O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar. O objetivo do esforço era alcançar o que deseja expressar. Gabarito letra D. O outro conectivo que apareceu no texto foi o se condicional, se você quer fumar. 50. IBGE 2016. No trecho do texto, para que pudesse enxergar seu caminho à noite, o homem buscou o desenvolvimento de fontes de iluminação artificial. A expressão em destaque pode ser, mantendo-se a mesma relação lógica, por A. À medida que. B. Já que. C. A fim de que. D. Logo que. E. Desde que. Comentários. Para que tem sentido de finalidade, então poderíamos substituir a conjunção por, a fim de que, de mesmo sentido. À medida que é conjunção proporcional, já que é causal, logo que é temporal, desde que é condicional. Gabarito letra C. 51. Assistente Administrativo 2016. Se você tem o hábito de pegar no saleiro e polvilhar a comida com umas pitadas de sal, é melhor pensar duas vezes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou esta quinta-feira que um adulto consuma por dia menos de 2 gramas de sódio, ou seja, menos de 5 gramas de sal, para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares, a palavra para expressa o seguinte significado: A. Oposição. B. Finalidade. C. Causalidade. D. Comparação. E. Temporalidade. Comentários. Consumir menos sal com, para, o objetivo de reduzir a pressão arterial. Clara relação de finalidade. Gabarito letra B. Conjunções subordinativas adverbiais proporcionais. Introduzem uma oração que traz uma relação de proporcionalidade com a oração principal, à medida que, à proporção que, ao passo que, e também as correlações quanto mais se menos, mais se menos. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. Quanto mais estudo, mais sorte tenho nas provas. À medida que o tempo passa, a confiança vai aumentando. Ao passo que o produto escasseia, o preço sobe. 52. Diplomata 2015, adaptada. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio de S. Geraldo. Comentários. Expressões como, quanto mais menos isso, mais menos aquilo, são clássicas correlações de proporcionalidade, funcionam como conjunções, que trazem a relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. Mais fábricas se abriam e, proporcionalmente, mais o subúrbio se erguia. Questão correta. 53. TCE-PE 2017. Sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical do texto, o trecho, diante dessa realidade, deve-se questionar a ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica, poderia ser reescrito da seguinte maneira: frente a essa realidade, não se deve acreditar na ideia que uma pessoa vive mais à medida em que envelhece. Comentários. O texto original traz uma ideia de proporção, então a locução correta seria, à medida que, na medida em que é locução causal. Não existe a locução à medida em que.
Questão incorreta. Conjunções subordinativas adverbiais temporais. Introduzem uma oração que traz uma noção de tempo para o fato ocorrido na oração principal. Quando, enquanto, desde que, sempre que, toda vez que, assim que, logo que, mal, com sentido de assim que. Mal cheguei e já fui bombardeado de perguntas. Meu chefe me demitiu assim que cheguei. Comprei roupas enquanto ela escolhia sapatos. Tempo simultâneo. Observação. Segundo entendimento muito específico de Sacconi, quando pode indicar causa se puder ser substituída perfeitamente por já que. Por que ficar amontoado na cidade, sob a poluição, quando existe um mundo de terra fértil no campo para se trabalhar? 54. Cefas RS 2018. Quem era rico escapava, mandava escravos para fazer o serviço sujo, pagamento de imposto em serviço. Assim que surgiu a moeda, surgiu também a ideia de substituir a contribuição braçal por dinheiro. A expressão assim que indica, no período em que ocorre, uma noção de a modo podendo ser substituída por dessa maneira que, sem alteração dos sentidos do texto. B. Conclusão podendo ser substituída por tão logo, sem alteração dos sentidos do texto. C. Causa podendo ser substituída por como, sem alteração dos sentidos do texto. D. Comparação podendo ser substituída por assim como, sem alteração dos sentidos do texto. E tempo podendo ser substituída por logo que, sem alteração dos sentidos do texto. Comentários. Questão direta. A locução temporal, assim que tem sentido de algo que ocorre rapidamente, imediatamente após um fato, imediatamente após ter surgido a moeda. Assim que logo que surgiu a moeda, surgiu também a ideia de substituir a contribuição braçal por dinheiro. Tão logo possui sentido temporal, mas foi apresentada incorretamente com sentido de conclusão. Nenhum dos outros conectivos possui sentido temporal. Gabarito letra I. 55. Polícia Militar ao Soldado 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro, a substituição de, se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Comentários. A troca pediria um ajuste para manter a adequada correlação verbal. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Então, a troca direta, sem esse ajuste, prejudicaria sim a correção gramatical. Questão incorreta. 56. PM TOI Soldado 2018. No excerto, enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A relação estabelecida entre as orações é de A. Causa. B. Consequência. C. Temporalidade. D. Proporcionalidade. E concessão. Comentários. Enquanto é conjunção subordinativa adverbial temporal, introduz uma oração com sentido de tempo-evento simultâneo. Dito de outra forma, seu valor é de tempo. Gabarito letra C. 57. Fiocruz Assistente Técnico 2016. Mal apareceram os primeiros sinais da doença, o paciente foi internado. Julgue o item. Na frase acima, a palavra mal está empregada como conjunção. Comentários. Pessoal, sabemos que mal pode ser conjunção temporal, indicando que algo tinha acabado de acontecer. Mal, logo que apareceram os primeiros sinais da doença, o paciente foi internado. Questão correta. Conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Introduzem uma oração que traz uma comparação ou contraste em relação à oração principal, como, assim como, tal qual, tal como, mais que, menos, tanto quanto. Nesses pares, as palavras tanto e quanto são correlatas. Por isso, podemos chamar esses pares de correlações aditivas enfáticas. O mesmo vale para outros pares que possuem função de uma conjunção. Essa matéria é mais fácil do que a que estudamos ontem. Corria como um touro. Ele estuda tanto quanto seu tio médico estuda. Observe no exemplo acima que o verbo costuma vir implícito, porque é o mesmo verbo da outra oração. Conjunções subordinativas adverbiais causais.
Iniciam uma oração subordinada que traz a causa da ocorrência da principal. Por quê, que, como, com sentido de porquê, pois que, já que, uma vez que, visto que, na medida em que, porquanto, se. Não passei porque não estudei. Como não era vaidoso, nunca fez dieta. Se Marisa gosta de você, por que não a procura? Se igual já que. Para organizar a relação de causa e efeito no texto, pense assim. O fato X fez com Y. A causa é a origem de um evento. A banca também pode pedir a substituição de conjunções causais por preposições que também tenham sentido de causa, como por. Não fiz a questão porque não sabia, porque igual conjunção causal. Não fiz a questão por não saber, por igual preposição com valor de causa. Observe que a mudança na forma do verbo e essa adaptação deve ser observada. A causa ocorre cronologicamente antes da consequência. Então, mesmo que na ordem do período a causa venha depois, devemos sempre atentar para a oração que a conjunção causal inicia. Essa será a causa. Isso será importante quando estudarmos as conjunções consecutivas, que possuem a mesma lógica de causa-efeito, mas introduzem a oração em que se encontra a consequência. Relações de causa e efeito. Não confunda causa X, consequência X, explicação. Choveu porque o dia foi muito quente. Causa. Choveu tanto que o chão está molhado. Consequência. Choveu porque o chão está molhado. Explicação. O chão estar molhado não causa chuva. É só uma explicação ou justificativa para a afirmação. Choveu. A vírgula também denuncia essa relação de coordenação, acentuando que são duas orações independentes. Professor, devo ficar me descabelando tentando diferenciar causa e explicação. Não perca seu tempo elucubrando sobre isso. Segundo os principais gramáticos, a distinção não possui limites claros, Bechara. É uma discussão acadêmica que foge ao estudo do candidato, isso porque a causa acaba por explicar também um fenômeno. Então, você não deve se preocupar com isso, trate os dois indistintamente com sentido amplo de justificativa, salvo se houver uma questão que traga causa, numa alternativa, e explicação em outra. Nesse caso, você aplica os critérios de diferenciação que foram mostrados no box sobre isso, ok? 58. Cefas RS 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis. Como é hoje o nosso modelo de democracia, e isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto 1 a 2, segunda seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo A por quê? B porém. C além de que. D enquanto. E apesar de. Comentários. A exclusão dos grupos mencionados, mulheres, escravos e estrangeiros, é justamente o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Gabarito letra A. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas.